Então, aqui a gente vê a Torá diz que Moshe começou a explicar a Torá em 70 línguas. É assim que a gente lê o texto aqui. A gente vê esse episódio de tradução da Torá, é interessante. Isso não é a primeira vez que a Torá fala sobre traduzindo a Torá. A gente vê, encontra-se depois também que antes que eles atravessaram o Jordão para entrar na terra de Israel, Moshe fala para o povo de Israel: quando vocês vão chegar do outro lado do Jordão, aí vocês vão escrever em pedras. Ele falou para pegar pedras, montar, e vocês devem escrever nessas pedras a Torá também. Ele usa a mesma expressão como aqui, Ba'er Heitei, bem elaborado, como os sábios explicam, isso significa 70 línguas. Que a Torá aqui não diz 70 línguas, a tradução diz. Porque em hebraico a palavra usada é Ba'er Heitei, bem elaborado. Os sábios explicam o que significa que Moshe explicou a Torá bem elaborado. Os sábios explicam que isso quer dizer em 70 línguas. A mesma coisa, quando o povo estava preparando para atravessar o Jordão, Moshe ordenou ao povo: quando vocês chegarem lá, vocês devem escrever a Torá nas pedras. E eles usam a mesma expressão, Ba'er Heitei, bem elaborado, como os sábios explicam, que eles tiveram que escrever a Torá nas pedras, escrever em 70 línguas. Tiveram que escrever a Torá, traduzir a Torá. Então aqui a gente vê que traduzir a Torá, aparentemente, é algo bom. Aqui Moshe começou a traduzir a Torá em 70 línguas, Moshe depois ordena ao povo de Israel escrever a Torá, então parece uma coisa boa. Só que a gente encontra uma história, esse é quando o Ptolomeu, o rei da Grécia, ele convocou 70 sábios, rabinos, e ele insistiu que eles traduzissem a Torá em grego. Ele queria ter certeza que ele está recebendo uma tradução autêntica. O que ele fez? Ele tinha medo, se vai colocar os 70 juntos, aí eles vão combinar, mudar algumas coisas, o que for. Então, para ter certeza que ele está tendo uma tradução autêntica, ele botou cada sábio em um lugar fechado, sem ter acesso ao outro. E cada um tive que traduzir a Torá sozinho, depois ele ia pegar as 70 e ver se eles acertaram ou se modificaram, mudaram algumas coisas. Então, esse foi naquela época. Os sábios dizem sobre esta data que o dia que a Torá foi traduzido em grego, os sábios dizem era um dia muito pesado para o povo de Israel, igual o dia que fizeram o bezerro de ouro. De novo, o dia que a Torá estava sendo traduzida em grego foi um dia tão difícil, tão pesado, como o dia que fizeram o bezerro de ouro. Parece então que a tradução da Torá, ele explica lá por que é tão ruim, por que é tão pesado que a Torá foi traduzida em grego. A razão é porque a Torá não pode ser traduzido precisamente. Não consegue traduzir a Torá em outra língua. Se perde. Você sabe, a Torá em hebraico original, na língua sagrada, é autêntico. Traduzindo, você perde. A Torá não é capaz de ser traduzido certo em outra língua. Por isso que é um dia muito pesado. Mas a gente vê aqui aparentemente uma contradição. Por um lado a gente vê, traduzindo a Torá, é uma coisa muito positiva. Moshe aqui traduziu a Torá em 70 línguas, certo? Moshe ordena ao povo de Israel depois transcrever a Torá em 70 línguas, parece algo bom. Então por que os sábios dizem então que foi um dia muito pesado, muito difícil para o povo de Israel quando foi traduzido em grego? Mas diz aqui que a Torá não pode ser traduzido certo.
Então qual que é o problema? Porque se Moshe conseguiu traduzir a Torá em 70 línguas, porque então provavelmente um deles era em grego também. Era grego já, na época já tinha grego. Então por que os sábios dizem que é uma coisa muito pesada para o povo de Israel? A gente vê até o contrário, a gente vê no Talmud, conta que a língua grega tem uma superioridade sobre as outras línguas. Ele é uma língua mais próximo a hebraico. Antigamente se escreviam os manuscritos em grego, então quer dizer que de todas as línguas, a língua mais próxima é o grego. Então justamente essa língua que os sábios dizem que o dia que foi traduzido era um dia muito pesado. Lá havia, a gente sabe, os sábios dizem que houve uns milagres quando eles fizeram uma tradução, que tiveram que modificar algumas coisas mesmo, porque se você traduz a Torá literalmente, ele pode sair um pouquinho diferente. Então eles mudaram, e foi um milagre que todos mudaram os mesmos lugares, todos modificaram. Uma das coisas que modificaram era o primeiro passuco da Torá, o primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Elokim. A gente sabe que o Gênesis começa com as palavras Bereshit bara Elokim. No início, Deus criou o céu e a terra. Mas se você pega a palavra e traduz literalmente, palavra por palavra, saía então as palavras Bereshit, o que for Bereshit no início, bara Elokim, criou Deus. Então, se você escreve assim, é capaz de errar e achar que Bereshit é um tipo de deidade, que é chamado Bereshit, e ele que criou Deus. Bereshit é um tipo de deidade que chama-se no início, e ele que criou a Deus. Então, se estiver traduzindo literalmente, pode errar. Então, por isso que Hashem fez o milagre e todos modificaram esses mesmos lugares. Então, se a Torá foi traduzida por Moshe, e Moshe depois ordena o povo de Israel traduzir a Torá mais para frente, então por que os sábios dizem que é uma coisa muito pesada, como o dia que fizeram o bezerro? Então, houve uma discussão, o Rebbe uma vez falou sobre isso, elaborou muito sobre isso, só vamos falar um pouquinho, um resumo daquilo que foi explicado. Vamos primeiro analisar o que os sábios dizem. Falamos que o dia que traduziram a Torá em grego foi tão pesado como o dia que fizeram o bezerro de ouro. O que significa fizeram o bezerro de ouro? Fizeram, literalmente, montaram. O que foi o pecado do bezerro de ouro? Que fizeram ou que adoraram o bezerro de ouro? Adoraram. Então, se vocês lembram a história do bezerro de ouro, foi em 2 dias diferentes. Primeiro, num dia, quando eles fizeram o cálculo e viram que Moshe não estava chegando, eles erraram no cálculo. Então, o que eles fizeram? Foram para Arão e fizeram o bezerro de ouro. Arão falou para eles, vamos esperar até amanhã, e amanhã vamos fazer uma festa para Deus. Eles acharam que a festa para Deus quer dizer para esse ídolo que eles fizeram, mas a intenção de Arão ele achava que até amanhã Moshe já vai aparecer e o povo vai entender como erraram. Esse foi o plano de Arão. Então, no primeiro dia fizeram um bezerro de ouro, no dia seguinte eles adoraram. Então, os sábios aqui comparam a tradução da Torá em grego como o que? O dia que adoraram ou o dia que fizeram? Que adoraram. Não? O dia que fizeram. Porque fizeram com a intenção. Só um minutinho. Os sábios aqui falaram que o dia que traduziram a Torá em grego foi um dia tão pesado como o dia que fizeram o bezerro de ouro. Não diz como o dia que adoraram, o dia que fizeram. Então vamos agora ver o que aconteceu no dia que fizeram o bezerro de ouro. Naquele dia, tinha potencial de santificar o nome de Deus. Por quê? Se acontecesse como o plano de Arão era, que no dia seguinte Moshe vai chegar, então Moshe vai pegar esse bezerro
e vai fazer aquilo que deve ser feito com bezerro de ouro. E o povo ia entender, ter uma lição de como não devemos adorar ídolos. Ia ser Kiddush Hashem, ia ser uma santificação do nome de Deus. Então aquele dia ainda estava, o dia que fizeram bezerro de ouro, era um dia como se fosse, podia ser positivo, podia ser negativo. O dia seguinte ia mostrar o que o ato de ontem foi, se foi algo bom ou foi algo ruim. Mas fazendo o bezerro de ouro em si mesmo não foi algo ainda que era negativo. Tinha potencial. Fizeram o bezerro de ouro, mas isso podia se traduzir em algo muito positivo. Então, esse dia, na verdade, não foi um dia muito ruim. Era um dia que deu a possibilidade de talvez depois vir deste episódio algo ruim. A mesma coisa com a tradução da Torá em grego. Quando eles traduziram a Torá em grego, então, seguinte, quando Moshe traduziu a Torá em 70 línguas, o objetivo da tradução era, em primeiro lugar, ele tinha os dois juntos. Eles usaram o hebraico, o Lashon HaKodesh, junto com os outros. Então não ia ser erro. Moshe traduziu a Torá, mas tinha o original. Então qualquer erro, vão consultar o original, então não tem problema. Então Moshe traduziu a Torá com a intenção de poder estudar a Torá, não para criticar, simplesmente para conhecer, para poder estudar a Torá em todas as línguas. Então era uma coisa muito bom. Traduzindo, aqui Hashem fala para Moshe, para falar, e Moshe de fato, nossa parashá, Moshe traduziu a Torá em 70 línguas. Ótimo. O problema é quando o Ptolomeu, quando ele pediu a tradução em grego. Qual que era a intenção dele nessa tradução? Por que ele queria a tradução da Torá em grego? Para provar o erro. Para provar um erro, que ela é falha. Ele tinha outras intenções, Então, quando ele ia pegar a Torá, ele não ia ter o Lashon HaKodesh, o hebraico, para consertar ou para ajudar ele a entender. Não, ele queria usar só esse em grego, sem ter o outro do Lashon HaKodesh do lado para ajudar. Isso diz o sábio, isso é impossível. A Torá não pode ser traduzido em outra língua de uma maneira total. Vai precisar sempre o original, porque só a tradução pode errar, pode criar, pode equivocar, a pessoa pode não entender, ou até entender errado, ou até entender contrário. Justamente por isso, tinha as 13 coisas que eles mudaram, foi justamente por isso. Porque se não tem o original, Lashon HaKodesh, pode errar até achar o contrário. Então, esse que os sábios dizem, que o dia que traduziram a Torá em grego foi tão pesado, tão difícil como o dia que fizeram o bezerro de ouro. Em si mesmo, a tradução não é algo errado. A tradução é algo muito bom, pode ser muito útil, pode ser muito positivo. Mas o que isso pode trazer, o potencial de traduzir a Torá em grego, com a mesma intenção que o Ptolomeu tinha, isto pode depois criar uma catástrofe, como aconteceu com o bezerro de ouro, no dia seguinte. Mas em si mesmo, a tradução em si mesmo não é algo errado, como o dia que fizeram o bezerro de ouro, que em si mesmo podia ser algo muito bom. Por isso que os sábios compararam essas duas coisas. A tradução de Torá em grego pelos 70 sábios convocado pelo Ptolomeu é parecido a mesma coisa como o dia que fizeram o bezerro de ouro. Podia ser algo ruim e podia ser algo positivo. No caso do bezerro de ouro, isso acabou sendo algo ruim. Essa foi a mesma coisa que podia acontecer com a tradução da Torá em grego. Então, como a gente lê nossa parashá, traduzindo a Torá por Moshe, isso é algo muito bom, sem problema, porque a tradução é para conhecer a Torá. Então, temos o outro do lado, então qualquer dúvida, a gente pode consultar e ver o original. Então, isso não vai criar um problema.
Isso quando o povo de Israel estava ficaram felizes quando Moshe nomeou outros juízes. Moshe, como a gente sabe a história, que ele falou que ele não aguenta mais ser o único juiz para liderar o povo de Israel. Era muito difícil para ser o juiz. Ele explica por quê. Por que é tão difícil ser juiz? Porque um juiz em judaísmo, o juiz para o povo de Israel, ele é cobrado. Não é como o juiz está em cima da lei, como existe em vários outros lugares, que o juiz pode fazer o que ele quiser e ninguém vai depois, não precisa prestar contas. Em judaísmo, Hashem, Deus fala, Hashem cobra dos juízes. Se o juiz faz um erro, é Hashem que vai cobrar dele, não tem onde fugir. Então, por isso que ele falou para o povo de Israel que ele não aguenta mais. Vamos ver daqui a pouco como, por isso ele tive que nomear novos juízes e o povo de Israel aceitou com prazer. Isso também não foi uma coisa positiva. Vamos ler. Se Moshe propôs isso para o povo de Israel, de nomear outros juízes, e o povo disse, não, é muito bom essa ideia. Por que é considerado desrespeitosamente? Então, o povo tinha outras intenções aqui. Eles não tiveram as mesmas intenções que Moshe. Moshe tinha intenções simplesmente para aliviar, para ajudar. Eles tiveram outras intenções. Eles sabiam que Moshe é sério, não tem como brincar, não tem suborno, não existe essas coisas com Moshe. Moshe, ele vai julgar a justiça. Não tem como comprar o juiz. Então, isso que eles não gostaram. Sempre falaram mal de Moshe, sabe? Eles sempre não gostaram de precisar enfrentar um juiz de verdade. Quando Moshe surgiu com essa ideia, ótimo! Agora vamos ter juízes, gente que a gente conhece, amigo do amigo que mora na esquina, sabe? Aquele que faz negócio com meu pai, com meu tio, sabe? É um conhecido, então não se preocupa, já vão encontrar com ele, vou tomar café com esse juiz e já vamos resolver a questão desse julgamento para a semana que vem. Então, esse que eles falaram, isso que Moshe falou, esse foi errado. O povo de Israel deveria responder para Moshe, não, nós queremos o Senhor mesmo. Quem que deve ensinar a Torá para nós, de quem que nós queremos ouvir? Do Senhor mesmo. O Senhor é a fonte original, que o Senhor que recebeu a Torá diretamente de Hashem, queremos ouvir direto do Senhor. Esse que o povo deveria responder. Mas eles tiveram outras intenções, então por isso que a Torá aqui considera essa aceitação como algo desrespeito, que é algo não certo que eles fizeram. Como que Moshe concordou se ele sabia que Deus já tinha prometido que é uma terra boa? Por que ele aceitou esse enviar dos espiões que depois trouxe uma tragédia enorme para o povo de Israel? Por que ele concordou? Então, ele diz aqui que na verdade ele concordou achando que quando ele vai concordar o povo vai abrir mão dessa ideia. Essa ideia surgiu do povo, não foi Moshe que deu essa ideia. O povo que se aproximou a Moshe e pediu para ele para mandar espiões. Então Moshe consultou Hashem e Hashem falou para Moshe, eu estou fora, se você quer, mande você. Moshe já viu que não era algo positivo. Então o que Moshe fez? Ele quis tirar essa ideia da cabeça deles. Então o que ele falou? Claro, quer mandar espiões? Vamos lá. Ele achou que o povo estava desconfiado que talvez a terra não esteja tanto quanto eles acharam que é. Então ele falou, pode mandar espiões, não tenho medo, vai mandar e vai ver. E os comentários aqui dão uma parábola para explicar o que estava passando na cabeça de Moshe. Quando dá um exemplo de alguém que vai comprar um animal, uma outra pessoa,
quero comprar um burro, quero comprar um animal. Aí o comprador potencial pergunta ao vendedor: você me dá para fazer um test drive? Você me dá? Claro, sem problema. Posso ir com ele lá, subir a montanha? À vontade. Posso ir lá, não sei, descer a montanha, fazer? À vontade, tem problema, pode levar. O que acontece? Quando o comprador vê que o vendedor está confiante, pode mandar, então tá bom, nem preciso pegar. Ele já vê que o vendedor está tão confiado que não vai acontecer nada, então isso é capaz de depois mudar a cabeça do comprador para não fazer o test drive. Moshe pensou a mesma coisa. Ele achou que quando ele fala para o povo, pode mandar sem problema. Aí o povo vai abrir mão, mas não abrir mão. Infelizmente, mandaram os espiões e os resultados eram um sofrimento de mais 40 anos no deserto por causa disso. Então aqui ele vai continuar falando sobre episódios dos espiões, mas nós vamos pular um pouquinho só para o final da Parashá. E aqui chega no final da Parashá, ele está falando sobre aquele combinado com os dois tribos de Gad e Reuven, que já lemos semana passada, sobre esse combinado dos dois tribos, que eles queriam ficar no outro lado do Jordão, eles viram que as terras lá eram boas para eles queriam ficar lá, e fizeram uma combinação com Moshe, que eles depois eles vão entrar junto com o povo de Israel para lutar nas guerras, conquistar a terra, e depois eles vão voltar. Eu lembro desse episódio que a gente estudou sobre isso. Então, aqui Moshe repete, e ele fala para o povo de Israel, para lembrar deste combinado desses dois tribos, que eles só podem ter o território deles no outro lado do Jordão, se eles de fato vão atravessar o Jordão e vão lutar todas as guerras que demorou 7 anos, e só então eles podem voltar para pegar os territórios deles. Só que a maneira que a Torá coloca este combinado aqui é um pouquinho diferente do que como foi colocado lá no final do Chumash Bamidbar. Então aqui Hashem fala para eles que eles têm que entrar na frente dos outros tribos. Não é suficiente que eles vão junto com os outros. Eles têm que ir na frente. Mas se a gente olha bem no texto, a gente vê uma diferença entre a maneira que está colocada aqui e como lemos antes. Uma diferença pequena, parece, mas é grande. Aqui ele diz que o tribo de Gad ia à frente do povo judeu. Lá também falamos que eles iam na frente, mas lá, se você vê bem no texto, lá na frente quer dizer, na frente pode ter dois significados. Quando a gente fala que um tribo vai na frente às batalhas, pode ter dois significados. Pode ser, um significado é que todo o povo de Israel está indo junto na guerra, e na frente deles quer dizer junto como povo, mas na frente tem alguém que tem que estar na frente, Então, quando todas as tropas estão indo junto para fazer a guerra, então quem está na frente é o tribo de Gad. Essa era a maneira que a gente viu no final do Chumash Bamidbar. Que esse era o combinado que Moshe combinou com o tribo de Gad, já que Gad eram mais fortes, eles poderiam ir junto com o povo, só que na frente. Aqui, nossa Parashá, a colocação é diferente. Aqui, Moshe falou para o povo de Israel que o tribo de Gad tem que ir na frente, no sentido não junto com o povo, mas como uma tropa à parte do povo de Israel. A primeira... Chegar antes, quer dizer, o tribo de Gad tem que começar a guerra antes do povo. Não junto com o povo, só que eles estão na frente. Não, a frente quer dizer na frente, Na frente pode ser tem dois significados, Esse pode ser o frente do livro, esse está na frente do livro, esse também está na frente do livro. Qual que é a diferença? Essa é a parte frente do livro, porque o livro tem que ter uma capa,
Isso está na frente, mas antes, separado. Então, a gente vê essa diferença, que aqui na Parashá, quando Moshe está falando, dando essas últimas palavras para o povo de Israel, isso foi quando? Foi no dia 1º do mês de Shvat, 36 dias antes do falecimento de Moshe. E aqui ele fala que o tribo de Gad, que era o tribo forte, eles têm que ir na frente, mas como uma tropa à parte, separada. Lá, quando estavam combinando, lá a combinação era que eles apenas iam ir na frente do povo de Israel, mas junto com o povo de Israel, só que nas linhas frentes. Por que essa diferença? O que mudou nesse meio período, nesse meio intervalo, que fez Moshe mudar a ideia dele e a maneira, essa combinação? Então, tinha pouco tempo entre esses dois episódios, mas o que aconteceu nesse período era uma mudança grande. No primeiro combinado, quando Moshe ainda estava conquistando as terras, aquelas terras de Sihon e Og, que depois os filhos de Gad falaram que nós queremos isso para nós, Moshe ainda estava na cabeça que talvez ele é capaz de entrar na terra de Israel junto. Ele ainda achou que Deus vai deixar ele entrar junto com o povo de Israel. Ele mesmo fala, quando ele viu que Hashem deu para ele fazer essas primeiras guerras, então ele achou, então parece que Hashem já está abrindo mão, ele já mudou de ideia. Antes ele falou que você não vai entrar na terra de Israel, mas se ele já está me dando essa oportunidade de começar a conquista, que esses lugares que estavam fora de Israel, mas eles faziam parte da conquista de Israel, que isso no final foi dado para 2 tribos como parte na terra de Israel. Então Moshe ainda achou, quando ele viu isso, ele achou que ainda ele vai entrar na terra de Israel. Então quando chegaram para ele, o tribo de Gad e Reuven, e falaram, nos dá essa parte aqui, a gente fica aqui, Moshe falou, tudo bem. Vocês vão entrar junto com o povo, mas vocês podem entrar junto com todo o povo de Israel. Vocês não precisam entrar como uma batalha à parte. Eles, com batalha à parte, são muito mais poderosos, muito mais fortes. Então Moshe falou que se eu vou entrar na terra de Israel, isso que Moshe está pensando. Se eu vou entrar na terra de Israel, então a conquista vai ser uma conquista milagrosa. Como todas as guerras que Moshe liderou, todos eram guerras milagrosas. Não tiveram quer dizer, a parte física da terra era um detalhe, mas isso não era o que fez a guerra. Todas as guerras, a gente vê que a primeira guerra da Amalek, Moshe estava segurando a mão para cima, isso que estava fazendo a vitória. Todas as guerras, quando Moshe estava liderando a guerra, a última guerra com Midian, também, depois fizeram o cálculo, nenhum soldado caiu na guerra. Eram todos milagres. Então Moshe, enquanto ele achava que ele vai entrar na terra de Israel, então ele não precisava desse tribo de Gad para eles irem na frente e dirigir todo o exército. Não, pode ir junto com os outros e não se preocupe, vai dar tudo certo. O que aconteceu agora, passando os dias, e Moshe agora está 36 dias antes do falecimento dele, agora o que mudou é que agora ele já sabia que ele não vai entrar na terra de Israel. Agora ele tinha certeza, já foi confirmado, Hashem confirmou com ele que ele não vai entrar na terra de Israel. Então aí Moshe precisava mudar. Já que eu não vou entrar na terra de Israel, e então as guerras vão ter que ser guerras reais. Vão ter que lutar, vamos precisar ver as táticas certas para dirigir uma guerra. Aí Moshe falou, agora vai mudar. Agora esse tribo de Gad, que eles eram os homens fortes, fortíssimos, eles vão ter que ir na frente e para dirigir a guerra. Que eles são capazes de enfrentar a guerra mais que os outros. Então essa foi a mudança que mudou. Lá a gente lê uma maneira que a gente vê diferente, porque nesse meio período houve uma mudança também em quem que vai entrar com o povo de Israel. A Parashá começa com a palavra Eile, que também tem o valor numérico de 36. É interessante que
a Parashat Dvarim é lido esse ano, com muitos anos, antes de Tisha B'Av. Tisha B'Av a gente lê o livro de Lamentações. Como se chama Lamentações, livro de Lamentações em hebraico? Eichá. Lamentações, livro de Eichá. Então, se a gente pega a palavra Eichá e vê quanto que é o valor numérico da palavra Eichá, Aleph é 1, Yud é 10, Chaf é 20, Rei é 5. Quanto que dá o total? 36. 36 também. 36 também. Se tiver uma conexão entre todos esses, a Parashá de Devarim que a gente lê, que foi justamente 36 dias antes do falecimento de Moshe, e a primeira palavra é Eile, que é 36, também está ligado com o valor numérico da palavra Eichá, que é o livro que a gente lê em Tisha B'Av. Que isso também é ligado com a destruição do Beit HaMikdash. Os sábios dizem que o Beit HaMikdash foi destruído quando o povo de Israel violou todos os pecados que carregam a pena de morte de Karet, pena de morte, que são 36 também. A palavra Eichá é ligada com isso também. Tá bom, então que Hashem ajuda, que não vamos ter que enfrentar esse Tisha B'Av como um dia triste, mas que Hashem ajuda que o Beit HaMikdash já volta para nós e vamos celebrar Tisha B'Av como faziam antigamente. Durante o período do segundo Beit HaMikdash, Tisha B'Av era uma festa. Sim, era festa. Era festa. Então que continua, que seja assim também para nós. Hey,